Eu vou ler para a introdução. No capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentro de vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar, assim se retiraram, um após outro. O velho saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Não vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não peques mais. São João, capítulo 8, versículo 3 a 11. São mensagens do Mestre para a gente refletir, né? Quando a gente diz não julgueis, para não seres julgados, a gente está dizendo que tudo que nós olhamos para o outro, nós temos em nós. Tem uma ressonância dentro de nós. Por isso o julgamento é tão pecaminoso. Porque aquilo que eu não resolvo comigo, eu aponto o dedo para o outro. E quem que não julgueis para que não sejais julgados? Quem que me julga? A minha própria consciência. Esse é o julgamento de que Jesus vem falando aqui. E o que me liga a esse outro? É a minha sombra. Porque todos nós, né, quando a gente fala entre sombra e luz, nós precisamos compreender que todos nós somos filhos da luz. Principalmente nós espíritas temos uma visão muito negativista do ser humano, né? Que nós somos coisas ruins, que nós somos primitivos, que ainda estamos no caminho mais baixo para o nosso desenvolvimento. Mas nós precisamos nos olhar como luz. Nós somos filhos da luz. O nosso progredir é para a luz. E nós não precisamos ter medo dela. Ao contrário, nós precisamos desejá-la em nós. Porque é muito fácil também a gente se assumir pecador, né? Virar a Gabriela. Já que eu sou assim, vou morrer assim e nada vai mudar. E não é essa a intenção da doutrina espírita. É bem o contrário. É que nós compreendamos que mesmo pecadores, nós somos filhos de um Deus e temos Ele em nós. E como nós precisamos seguir nesse nosso destino, né, que é seguir para a luz, é caminhar para a nossa evolução, nós precisamos compreender que apesar disso, nós temos em nós uma enorme sombra. Não há aqui um só de nós que caminhemos por essa terra sem cometer os seus deslizes, sem desejar o mal ou praticá-lo de alguma forma, sem pensar no mal. Então nós precisamos compreender, afinal, o que é essa sombra? De onde vem isso em mim? Eu consigo lidar com a minha sombra? Porque afinal, gente, se é uma coisa inerente a todos nós, esse nosso lado mal, ruim,
nós não queremos ver, se ele é inerente a nós, Deus não colocaria em seus filhos algo que fosse para o mal deles. Vocês concordam? Só está em nós aquilo que nós precisamos para melhorar. E aí nós nos lembramos daquela oração de São Francisco, né? Que é a oração da paz. Onde houver trevas, eu leve a luz. Onde que nós estamos levando luz em nós? É isso que ele quis dizer. Porque temos as trevas do mundo, né, que chamamos de trevas coletivas, que são momentos no mundo onde está muito dolorido, onde está tudo muito denso, que a gente não consegue ver alegrias ou felicidades, e isso contamina todos nós. Mas se contamina-nos, é porque ali existe uma sementinha dessa mesma dor dentro de cada um de nós. E onde ela está? Então, nós temos também uma sombra ou uma treva individual de cada um. E é essa treva que a gente precisa colocar à luz. Porque ninguém muda o seu mundo, a não ser você mesmo. Ninguém traz luz para o seu mundo, a não ser a sua própria luz. Nós vemos o mundo, nós vemos o outro, nós nos vemos de acordo com a nossa ótica. Ninguém tem a mesma visão. Nós podemos ver isso quando a gente conversa, né? Tanto que cada um tem um tipo de pensar, cada um tem uma forma de interpretar esse mundo. É de acordo com a individualidade de cada um de nós. Por isso que não existe ninguém igual ao outro. Somos seres únicos. E isso é a beleza maior, né, que Deus nos deixou. Mas quando olhamos para essas trevas, nós precisamos compreender que existe em nós, então, essa treva e que nós temos uma batalha urgente a travar, já que nós somos seres de luz e caminhamos para a luz. Nós precisamos enfrentar as nossas trevas. Nós precisamos reconhecer em nós aquilo que de pior nós temos. Para que isso? Primeiro, nós nunca vamos mudar, crescer ou fazer algo de diferente com aquilo que nós não conhecemos. Vocês concordam? Se eu não sei o que é, como é que eu vou mudar? E quando eu não sei o que é, eu costumo ver no outro. Quando eu costumo olhar e falar assim, nossa, mas aquela mulher é invejosa demais. Ela morre de inveja de mim. Nossa, olha só o tanto que ela fica falando de mim. Pense um pouquinho de onde vem esse sentimento. Não estou dizendo que o outro não tenha. Ele pode realmente possuir essa qualidade. Mas você só nota, só te incomoda porque mexeu na sua própria sombra. Porque aquela semente está dentro de você. E é isso que nós temos que reconhecer. Se a sombra existe para nos auxiliar, nós precisamos reconhecê-la em nós. Mas afinal, o que é a sombra? Joana de Ângeles traz para a gente que as experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem-lhes a sombra que se pode apresentar também do nosso ponto de vista como os insucessos, os abusos, os desgastes a que se entregou, fazendo-a densa porque necessitava de diluir-se através de outras atitudes compatíveis com as conquistas da inteligência e do sentimento. Então, o que é a sombra para nós? Jung define a sombra como sendo uma parte do nosso eu. Está no nosso inconsciente. Vamos pensar na nossa mente como uma nossa casa. Todo mundo tem em casa um quartinho que a gente guarda bagunça. Uma despensa, um quarto, uma gaveta, um móvel, algum espaço onde a gente deixa ali para a gente ir colocando aquilo que um dia vai servir, né? Ou
fora, põe ali. Ou aqui que você não sabe onde põe, você põe lá também. Todos nós temos em casa. Nossa mente é a nossa casa. Esse quartinho, esse móvel, é a sombra, é esse espaço. Tudo que não serve para a nossa vida em sociedade, a gente guarda lá. Mas é meu? O quartinho está na sua casa? Tem jeito de tirar ele de lá sem tirar a casa? Não tem. Faz parte de você. É um pedaço seu que está ali. É bom? Nem sempre. Quartinho da bagunça nem sempre tem só coisa boa. Minha irmã chama quarto dos aflitos. Exatamente. Das aflições todas, né? E aí a gente vai guardando. Sabe quando que a gente começa a fazer esse quartinho? Quando a gente começa a entender quem nós somos. Lá pequenininho, quando você fala seu nome, você começou a fazer o seu quartinho. Por quê? Nós temos desejos, vontades, que às vezes não é bem vista. Ou que o pai e a mãe falam assim, menino não faz isso. Menino assim não pode ser. Ah, mas você não pode sentir assim. E aí a gente vai se adequando para vivermos todos juntos. Somos pessoas individuais, não somos seres únicos. Cada um de nós tem um jeito de ser. Mas vocês já repararam que nós vivemos tudo dentro da mesma regra? Então nós precisamos nos podar o tempo inteiro para caber nessa regra. E algumas regras são mais rígidas que outras. Alguns têm que podar mais que outros para caber dentro, né, dessas regras. Então a gente vai ali formando a nossa sombra. Pensando assim, algumas sombras são mais densas, alguns quartos são mais bagunçados, mais cheios do que outros. Concordam? Só que é uma parte nossa. Se a gente não cuida, se a gente não olha, se a gente não toma consciência dela, se a gente não põe luz sobre ela, em algum momento ela vai gritar pra gente e pedir para arrumar. Não vai? Entra rato, barata. Alguma hora você tem que entrar lá dentro. E aí quando você entra, o que você encontra? Um monte de lixo. Muita coisa que você pode jogar fora. Ressentimentos, mágoas, jeitos de ser que já não te pertencem mais, mas que você insiste em manter. Está tudo lá na sua sombra. E o que é esse chamado nosso para a gente entrar nesse quartinho? São os nossos incômodos. Você está na vida, você está aqui trabalhando todo dia, mas de repente aquele trabalho não te satisfaz mais. Aquilo não cabe mais em você. Você está fazendo tudo o que você sempre fez, mas você sente uma enorme vontade de fazer algo mais. É aquele instinto que empurra a gente, porque nós temos em nós uma fagulha divina que nos empurra, que nos impulsiona. E quando a gente não segue essa fagulha, quando a gente se afasta dela, vem os sintomas e os sinais. Depressão, angústias, ansiedades ou fisicamente. Espírita não sente raiva, né? Porque nós sabemos que não é um sentimento bonito. Então o que a gente faz? Joga lá no quartinho. Só que a gente aguenta segurar a raiva. Se você não manifesta de alguma forma, se você não integra, se você não interage com esse sentimento, ela vira uma gastrite, um problema gastrointestinal, uma ansiedade violenta, baixa estima. Quem não acredita em si mesmo, a sua sombra está cheia de potência. Cada vez que você duvida de você, ou que você olha para alguém, por exemplo, que você admira, que você acha que está lá em cima, normalmente a gente sente o que por essas pessoas? Raiva, né? Repulsa, é arrogante, é não sei o que, a gente começa a ter. O que é na verdade, gente? É um desejo inato de
de estar exercendo aquele papel. E aí talvez aí dentro de você está um super líder. E você está ruminando isso. Porque você não tem coragem de limpar a casinha, o quartinho, a gaveta. Então a gente precisa conhecer essa sombra nossa. E a gente conhece assim, o que é que me incomoda? Sendo sinceros com a gente. O que mais me incomoda? Nossa, me incomoda muito eu ver uma mulher muito bonita, muito elegante, que chega e aparece, todo mundo vê. Nossa, isso me incomoda. Quer dizer que está dentro de você uma mulher chique, bonita, elegante, que você não deixa sair. Me incomoda alguém que fala muito, que tem a liderança e que todo mundo escuta. Se te incomoda é porque está aí dentro um palestrante que precisa vir. Nossa, não, mas me incomoda demais aquela pessoa apática que fica quieta, meu Deus, que é isso? Talvez a sua energia em excesso também está te consumindo. Tudo isso, a gente começa a nos observar. Está tudo dentro de nós não precisamos ir para o exterior. Está tudo em nós. Nós só precisamos direcionar. E Jung fala que também os nossos maiores tesouros estão na sombra. Porque a gente não teve que se podar o tempo inteiro para caber. Muita coisa boa também a gente jogou lá. Muito potencial nosso está lá dentro, que pode ser tirado. Sabe quais são os principais sentimentos que nos dizem que nós estamos em contato com a sombra? O medo e a vergonha. Se você recebe uma proposta de algo novo e te dá um medo danado, você fala, não vou não sirvo para isso. Pode se olhar, que está aí dentro, está te chamando, te convidando para fazer e você não vai. Sabe aquela coisa que a gente tem vontade de fazer, mas você pensa assim, não, agora não, depois, não, mais tarde. A doutrina espírita, a gente tem muito exemplo disso, né? A gente é chamado 1000 vezes. E aí a gente vai um dia e fala, não, estou com preguiça, vou não. Vai outro. Por quê, gente? Porque mexe na nossa sombra, tira-nos da nossa zona de conforto. E a gente normalmente foge disso. Vocês gostam de arrumar quarto de bagunça? Ninguém gosta. E a sombra dói. Ela é muito dolorida. Quando você se vê muito mais egoísta do que você acha que é, quando você se vê muito mais egocêntrico, que você faria qualquer coisa por você mesmo, você olha e fala, não, mas esse não sou eu. E sabe quando que você vê? Nas suas explosões. Porque quando a gente não dá vazão para essa sombra de alguma forma, ela vem. Aí a gente tem explosão de raiva, a gente tem crises e crises, né, de ansiedade, do pânico, e isso vai juntando em nós. E aí a gente se entope de remédio, ao invés de procurar a nós mesmos. E nesses momentos onde vem as crises, o que a gente tem que compreender? A crise é sempre uma oportunidade. Porque já tivemos tantos sinais de outras formas e a gente não viu. Aí vem uma crise para acordar a gente. Que a gente passe a olhar assim. Vamos colocar luz nesses momentos. A crise é uma oportunidade. Hoje em dia é muito bonita a frase. A crise é iniciática. É o início de uma nova coisa. Quando tem uma morte, a gente não entra em uma crise. É algo dentro de nós que está morrendo, que está pedindo socorro, que está agonizando. E a gente precisa compreender que uma nova coisa está vindo. A gente precisa olhar e perguntar, ai, mas por que isso acontece comigo? Parar de perguntar isso e perguntar, mas o que eu tenho que aprender com esse momento? Para onde isso está me levando? E aí a gente sente uma saudade danada de Jesus, quando a gente está nesse momento de dor.
Por que a gente sente saudade? Por que a gente acha que ele está tão distante? Porque Deus me abandonou. Jesus não está comigo. Meus mentores agora eu não consigo vê-los. Porque, na verdade, quem se distanciou somos nós. E Jung tem uma frase que é... Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Ele diz assim, ó: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a sua escuridão. Ou seja, a gente fingir que é bonzinho, fingir que está tudo bem, fazer tudo, vir aqui no centro a semana inteira, fazer a nossa parte, ou vai para a igreja, ou faz isso, faz aquilo. É como se a gente estivesse no sol do meio-dia, achando que a gente está completamente iluminado. Tá? Não existe ninguém completamente iluminado, só existiu Jesus que passou por nós. Só ele tinha a sombra completamente integrada, por isso ele não julgava. Por isso ele é amor. Nós temos sombra sim, só que ela fica lá debaixo do pé quando a gente está no sol. A gente não vê. E quanto mais você se acha iluminado, maior é a sua sombra. Quanto mais bonzinho, quanto mais santinho, pior é a sua sombra. Ninguém está aqui na escola para ser santo. Nós estamos o tempo todo desejando coisas ruins. Quando a gente vê, passou aquele pensamento. Quando você vê, se apontou o dedo para alguém. O que a gente precisa fazer? Então eu vou integrar isso e agora vou viver minha sombra. Não. A gente precisa ter consciência disso e transformar isso em uma potência para nós. A raiva, por exemplo, ela é uma grande potência para a gente conseguir impor os nossos limites. As pessoas, às vezes, são um pouco invasivas na vida da gente. E a gente vai deixando, porque eu sou bonzinho, porque eu não gosto de falar não, porque eu não gosto de gritar, porque eu não gosto de briga. E vai deixando, até que uma hora, o que acontece? A gente explode. Aí você briga, nunca mais olha na cara da pessoa e acabou. O que aconteceu? A sombra agiu e fez o trabalho dela, de te mostrar que você estava em um caminho que estava destoando do que você queria ser. O que é muito melhor? Você pegar essa raiva introjetada e com cautela colocar o seu limite. Não, eu não quero que você entre assim na minha vida. Assim não. Não é muito melhor a gente fazer isso? O que é, gente, o maior problema da sombra? É quando a gente se identifica com ela. Porque aqui a gente falou do bonzinho, né? Que está com o sol iluminado. Mas existe também aqueles que é o contrário, que vivem na sombra, né? Que o ego se identificou com a sombra, então ele faz as maldades, as sociopatias, né? Vive aí para fazer maldade, vive sem moralidade, vive achando que está tudo normal, que pode fazer o que quiser com as pessoas. Esse ele vive na sombra. Então quem que está no quartinho do fundo dele? Tudo que tem de bom. Então não existe ninguém tão sombra que não possa ser iluminado. E ninguém tão luz que não tenha uma sombra. Nós estamos nas provas e expiações. Não adianta a gente querer. O que cabe a nós é sermos verdadeiros. Sabe com quem? Conosco mesmo. Eu estou aqui, eu estou errando, eu faço coisa errada, eu sou egoísta, mas eu posso me melhorar. A gente está aqui numa caminhada, é um processo. E a gente precisa caminhar. Se a gente não fizer isso, a gente não sai do lugar. Não é porque eu vou no centro, não é porque eu vou na igreja, não é porque eu faço caridade 24 horas por dia, que eu estou à disposição das pessoas, que eu não tenho uma sombra, que eu não tenho raiva, que eu não tenho rancor de alguém. Não é isso.
E o que mais nos afasta desse nosso princípio divino, dessa luz, é a materialidade. É o que mais nos leva à sombra. É o que desperta em nós essa sombra. Sermos materiais. Se a gente lembrar daquela palestra da Marla, ela veio falava muito pra gente sobre o vazio, né, que essa materialidade traz. Que o nosso espírito se distancia. Perdemos a nossa essência. E esse é o maior problema. Leva a gente para a solidão. Chico Buarque tem um poema que ele diz assim: solidão não é falta de gente para conversar, namorar, passear ou fazer sexo. Isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe às vezes para realinhar os pensamentos. Isso é equilíbrio. Solidão não é claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente para que revejamos a nossa vida. Isso é um princípio da natureza, ação da sombra, para reequilibrarmos. Solidão não é vazio de gente ao nosso lado, isso é circunstância. Solidão é muito mais do que isso. Solidão é quando perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Isso é estar sozinho, é nos perder de nós. Essa é a nossa maior busca, que nós possamos estar sempre entregues ao que nós temos de melhor, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades. Vamos enfrentando juntos. Não vamos, aqui não é uma apologia para a gente começar a fazer maldade, achar que está tudo bem, né? Começar a tratar os outros mal e, que bom. Não é isso. É para que a gente possa usar esse tesouro que tem nas sombras, que é justamente a nossa capacidade de movimentar a nossa vida, de caminhar. Sem isso a gente estaciona. Nós não estamos aqui para ser estacionados, para perder a encarnação olhando para o tempo. Nós precisamos cuidar do nosso mundo. Só eu posso mudar o meu mundo. E Joana de Ângeles diz assim, terminando, tá, gente? Que apesar de tuas boas disposições, surgem momentos em que estranhos estados da alma assomam, perturbando-te a lucidez e o entusiasmo. Esses constituem desafios graves, que podem levar a imprevisíveis resultados negativos. Surgem como pressão ou desinteresse, que deflui de uma observação infeliz, ou de uma palavra azeda, ou de uma discussão desgastante. Há ocasiões em que se manifestam como nuvens que escurecem o nosso discernimento, insistentes, que termina por gerar indisposição íntima, quando não leva a distonias e a agressividade mais contundentes. Além dos fatores normais sociopsicológicos do relacionamento ou da emoção, originam-se na interferência psíquica de desencarnados que se comprazem em inquietar, inspirando desespero e conduzindo a estágios aflitivos. Vivemos em quase permanente intercâmbio psíquicos uns com os outros, no corpo físico e fora dele. Mentes disparam dardos contra as outras, atingindo o alvo com pontaria segura e estabelecendo telefone de comunicação perturbadora. Interrompe a telepatia deprimente, sobrepondo a tua vontade e corrigindo a sintonia psíquica. Sai um pouco, respira um ar puro. Recorda os planos e ideais que acalentas. Dialoga um pouco com alguém que te inspira simpatia. Ora por alguns instantes. Estes expedientes expulsarão a onda de perturbação que te envolve e te tornarás ao estado de equilíbrio e tranquilidade. O que a Joana vem dizendo? Que a sombra, para nós, ela tem uma atuação muito próxima ao obsessor. Irmãzinha, o que isso quer dizer? Quando vem esse azedume na gente, quando vem essa
essas discussões, os desinteresses, a depressão, quando a gente começa a ter essa influência toda, né? Que a gente começa a sentir isso, quem que a gente está atraindo? Os nossos irmãos obsessores. Atraindo não, nós estamos abrindo a porta. E o que eles fazem? Potencializam. Se a gente fica conversando com essa dor, alimentando esse sofrimento, essas angústias, esse azedume, essa tristeza, essa mágoa, o que a gente está fazendo? Ligando cada vez mais esse elemento psíquico deles com o nosso. Se tornando cada vez mais difícil esse desligamento. Por isso que ela disse, observe. Quando você estiver assim, sai um pouco, respira um ar puro, conversa outra coisa. Veja e fala, opa, a gente tem mania de falar, isso não é meu. Está lá dentro de você, mas não faz parte do seu ego. Isso é seu, mas não precisa ser dessa forma. Traz isso de uma outra forma. Inverte a polaridade dessa vibração. Ora, conversa com Deus 2 minutinhos. É o seu momento. Você pode fazer isso. Isso é mudar o seu mundo. É mudar a sua vibração, a sua sintonia. E é isso que é tão importante, gente, o conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui é o primeiro passo para esse nosso caminhar na evolução, que é o conhecimento. Depois, tem vários outros que exigem um pouquinho mais de nós. Bom, era o que eu tinha para trazer para vocês. Vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Então, vamos encerrar, né? Passar para o passe. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus pela oportunidade do esclarecimento, do conhecimento. E como eternos pedintes, vamos rogando ao nosso Mestre para que dê-nos força para continuar essa batalha tão urgente. Pois à medida de que vamos modificando a cada um de nós, vamos mudando a psicosfera do mundo. E é esse o nosso intento, e é assim que desejamos que a regeneração chegue até nós. Desejamos colaborar, ajudar e sermos atuantes nesse processo, começando por nós mesmos. Somos pequenas sementes nesse mundo, mas podemos florescer grandes árvores. Juntos, formamos florestas, trazemos o bem-estar ao mundo. E assim, Mestre, com a consciência que temos agora, com a luz que colocamos sobre nós, agradecemos pela Tua presença,